A todos, é uma imensa alegria, uma honra estar aqui com vocês essa tarde para trazer um tema tão importante, a espiritualidade na prática. Eu queria dizer para vocês que está sendo muito especial estar aqui com vocês, porque eu já tive essa vivência de morar fora do Brasil, né? Morei na Califórnia durante um tempo. Tudo tem os dois lados na nossa vida, cada escolha que a gente faz é um ganho e uma perda, né? E a gente tem que saber mensurar isso com muita lucidez para perceber o que realmente vale a pena. E fico imensamente feliz de ver que vocês têm a oportunidade de ter um espaço como Luz Infinita, para vocês recarregarem as energias, né? Para vocês terem esse sentimento de pertença que vocês têm aqui, estarem unidos justamente no melhor que existe em cada um de vocês, a fé, o amor que existe dentro de nós, certo? Bom, essa palestra eu montei especialmente para vocês. Ela é fruto de 3 programas que eu fiz na Rádio Vibe Mundial FM, onde eu tenho um programa semanal, todas as quartas-feiras, às 2h30 da tarde. Se vocês quiserem, dá para assistir pela internet. Não esses dias, né, no YouTube, eu tive que deixar gravado, porque como eu vou estar aqui com vocês nesse congresso também, não vai estar saindo ao vivo no YouTube, mas depois, com o tempo, dá para vocês acompanharem. E esse tema, gente, ele é demais de relevante. Por quê? Porque quando a gente vem para o plano físico, o que acontece... Ih, mas eu estou bobeando aqui. Espera aí. Está desligado, né? O que acontece, queridos? Quando a gente vem aqui para o plano físico, tá? A gente fica sujeito a cair na grande ilusão da matéria, tá? Porque como nós temos o véu do esquecimento, e o que é uma bênção, né? Porque se a gente olhar a história do planeta Terra e da humanidade, o que a gente vai observar? A gente só vai ver guerra, conflito, disputa de território, assassinato, todas essas coisas. Então, se a gente for sensato e tiver humildade e pensar que nós já tivemos várias reencarnações, a gente pode considerar a hipótese de que não seja nada impossível, que a gente já tenha se envolvido em alguns desses conflitos, né? E feito coisas que realmente a gente não vai se orgulhar. Então, o véu do esquecimento é uma bênção, porque se a gente lembrasse de tudo que a gente passou nas outras vidas, o que ia acontecer? A gente ia ficar totalmente desequilibrado e não ia conseguir fazer o melhor nessa vida. Posso mudar aqui com o dedinho, não tem problema, tá? Então, quando a gente vem para o plano físico, o que acontece é que a gente pode... Olha essa interferência. Gente, vocês conhecem a prática da espiritualidade? Vocês sabem o que acontece? Onde que os ataques dos espíritos trevosos, qual é o primeiro local que pega? Quem sabe? O primeiro lugar que pega é os equipamentos eletrônicos, tá? É o primeiro lugar que eles acessam. Começa a quebrar as coisas, não dá certo, começa a dar problema no som, problema na coisa. É o primeiro local, tá? Onde eles pegam. Gente, para vocês que estão com os braços, as pernas cruzadas, queria dar a sugestão, né? É claro que a gente tem os nossos hábitos, né? Daqui a pouco a gente vai cruzar novamente e tudo bem. E quando você perceber, descruze. Por quê? Porque nós temos a equipe de mentores, né? E eles estão trabalhando na nossa energia. Então, quando eu cruzo o braço e a perna, é como se a gente estivesse usando uma mangueira, onde tem um fluxo de energia, e eu dei um nó nessa mangueira. Então, como eu dei um nó nessa mangueira, a água para. E eles estão aproveitando este momento para trabalharem a nossa energia. Tá certo? Então, vamos lá agora. Tchan, 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 tchan. Opa! Então, quando a gente está no plano físico, né, a gente corre o risco de cair na grande ilusão da matéria. E o que significa isso? A gente começa, né, a usar o nosso tempo para comprar coisas. Comprar casa, comprar um carro, né? Ainda mais americano gosta tanto de carro, né? E não tem problema a gente ter as coisas,
né? Porque se a gente está no plano material, porque a gente também precisa aprender a dominar a energia da matéria. Só que a gente não pode confundir quem a gente é com o que a gente tem. A gente não pode confundir a gente com o carro que a gente tem. Porque nós somos uma essência única e eterna, e não um carro, né? Então, a gente realmente começa a gastar, né, bastante energia e tempo para comprar coisas que, na realidade, elas vão ficar aqui no plano material. É isso que vai acontecer, né? E a verdadeira riqueza que nós temos é o nosso desenvolvimento espiritual. Porque esse é o melhor investimento que a gente pode fazer. Toda a evolução espiritual que você conseguir conquistar nessa vida, você vai levar por vidas e vidas. Você vai levar por toda a eternidade, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. E como é que a gente quantifica como é que está o nosso desenvolvimento espiritual? Bem, queridos, o que acontece é o seguinte: gostar de espiritualidade é uma coisa, acreditar em Deus é uma coisa, confiar nos mentores é uma coisa, estudar livros e livros espiritualistas é uma coisa, praticar a espiritualidade é outra completamente diferente. E é assim que é medido o nosso nível evolutivo, o quanto você pratica a espiritualidade no seu dia a dia. Eu conheço muitos estudiosos, tem até um colega que é um teólogo espírita, que ele sabe falar o livro dos espíritos de cabo a rabo, pergunta tal. Mas adianta eu saber decorar todas as perguntas do livro dos espíritos e não ter amor no coração? Então esse é o verdadeiro teste. Gente, vamos refletir um pouco sobre o processo da autorrelação humana, né? Nós temos a corporeidade, a nossa relação com o nosso corpo. Nós temos o princípio da racionalidade, a nossa relação com a nossa mente. E temos a espiritualidade, a nossa relação com o nosso espírito e as realidades espirituais no contexto à nossa volta. A verdade, gente, é que a espiritualidade, ela faz parte do ser humano. Em qualquer época, em qualquer local, você pegar, o ser humano tem esse culto ao sagrado. Você vê que índio não tem religião, mas tem espiritualidade, tá certo? Faz parte de nós. Não é preciso a gente ter religião para colocar a luz do nosso espírito em ação. Inclusive, tem pessoas que são boníssimas, né, que vão desencarnar e ir para um bom lugar lá no plano espiritual e não tem religião, né? Isso não é a garantia da gente se evoluir, né? A religião é o caminho que cada um escolhe para desenvolver a sua espiritualidade. Mas eu, até hoje, continuo dentro do meio religioso para desenvolver a minha espiritualidade. Eu comecei os meus estudos dentro da espiritualidade pela dor. Quando eu tinha 20 anos, eu estava exatamente aqui em Orlando, eu liguei para minha casa e a minha avó disse que meu avô havia feito a passagem para o plano espiritual. Mas ela disse morreu, né? Morreu porque, na verdade, lá na minha família, eu nunca vi ninguém fazendo uma oração. Não tinha internet, as coisas não eram tão simples como hoje em dia. Eu demorei 2 dias para conseguir uma passagem para voltar para o Brasil. E peguei essa passagem. Quando eu cheguei no aeroporto, minha mãe estava me esperando, ela disse: filha, desculpe, mas você não vai poder ir para casa agora. O seu pai faleceu essa noite e nós estávamos só esperando você chegar para a gente poder fechar um caixão e fazer o enterro do seu pai. Dentro daquela situação, eu jovem, sem nenhuma educação espiritual, que eu recomendo fortemente, né? E parabéns você que trouxe seu filhinho para cá, viu? Essa é a melhor coisa que você faz, porque é muito importante, né? A gente dar uma educação completa, integral para a criança, porque ela é constituída de corpo, de mente, de emoções e de espírito. E você precisa também dar educação espiritual para o seu filho, e é desde pequenininho que a gente ensina, né?
Então, eu fiquei totalmente transtornada com aquela situação, foi muito dolorido, e eu não tinha referência nenhuma, eu comecei a buscar várias religiões, fui para o Seixonoye, né, fui para a igreja, fui para o templo evangélico, fui para o budismo, fui para vários lugares até que eu encontrei um centro de Kardec. E lá eu comecei a ler os livros e tudo fazia sentido, parece que tudo aquilo que eu lia já estava dentro de mim. Eu me senti identificada lá. E lá eu passei 18 anos na Casa Socorrista de Tiago, né, onde eu fiz todos os cursos e foi uma grande formação para mim, inclusive os mentores espirituais que eu fiz amizade lá, até hoje me acompanham nas palestras, né? E ao mesmo tempo que eu estava lá, eu também conheci o trabalho do professor Wagner Borges, acredito que muitos de vocês conheçam, né, o trabalho do Wagner. O que foi mais uma providência divina na minha vida. Porque quando eu cheguei com 25 anos de idade, todos os meus parentes já tinham desencarnado. E essa altura do campeonato, eu já tinha certeza que tem vida após a morte. E não fé. Porque a fé, na hora que as coisas complicam, ela pode titubear. Mas eu tinha certeza que ninguém tinha morrido, porque eu já tinha, em desdobramento, encontrado meu avô, a minha avó, todos os meus parentes. E isso dá uma firmeza muito grande, né? Um grande alívio. Ao mesmo tempo, eu também conheci a dona Maria Aparecida Martins, que, para quem não conhece e gosta de estudar sobre mediunidade, é uma professora que é uma grande pesquisadora, há mais de 50 anos ela estuda sobre a mediunidade, ela também tem a formação kardecista, né, e até no meu canal no YouTube tem uma entrevista que ela deu a respeito de mediunidade, onde ela relaciona a psicologia e a mediunidade, porque é muito simples colocar a culpa dos problemas que a gente passa nos outros, nos obsessores. E os problemas vão continuar enquanto a gente não compreender a verdadeira causa, né? E a gente precisa entender a nossa personalidade. Por quê? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Tudo acontece por sintonia, por ressonância. Então, toda vez que eu tenho um problema, um obsessor vem e se acopla na minha energia, é porque eu tenho sintonia com ele, tá? Fora isso, eu estou 22 anos no Templo Espiritual Maria Santíssima, eu vi algumas palestras aqui do Luz Infinita no YouTube, tem muito a ver com essa casa, tá? É um centro espírita, gente, universalista, a dirigente, né, maior é Maria Santíssima, então são servos de Maria Santíssima, os mentores, é um centro espírita que tem mais de 500 mil de seguidores, tá? Ele existe há 22 anos no plano material, mas foi planejado há 200 anos atrás no plano espiritual, tá? Tem muito conteúdo lá, se vocês quiserem, vale a pena, porque eu vou trazer uma informação que eu acho muito importante para vocês. O dirigente material da casa, com 18 anos, ele foi num centro, o Dr. Bezerra se manifestou e falou que um dia eles iriam trabalhar juntos. 40 anos depois que esse dirigente, né, continuou estudando, se dedicando, trabalhando a reforma íntima, o Dr. Bezerra começou a incorporar no dirigente dessa casa. Há 9 anos atrás, o Dr. Bezerra de Menezes, ele falou para nós dos vírus, né, que ele não falou com esse nome de pandemia, ele não usou isso, ele falou que vinham pelo ar as doenças, que não tinha como a gente se precaver, mas não é que ele falou, né, que o mal ia chegar e deixou a gente sem pai nem mãe. Não. Ele trouxe, gente, um composto fluídico medicamentoso e quero passar para vocês, porque dá para vocês fazerem pela internet. Espírito não precisa pegar avião para visitar ninguém. Em nossa casa, graças a Deus, tem crescido tanto que tem pessoas, gente, que vêm da Itália, vêm de outro lugar, vêm agradecer pelas bênçãos, pelos milagres que conseguiram realizar, e tudo à distância. Bom, desde que eu comecei, tá, através dessa forma traumática, em cima de perdas familiares, o que aconteceu é que nunca mais eu parei. E a gente precisa ter muito disciplina, muito comprometimento para a gente
fazer o desenvolvimento espiritual. Não pode ser aquela coisa, quando eu estou com um problema, eu corro para o centro espírita. Não. A gente precisa continuar, ter essa frequência, né, dentro do nosso estudo. E quanto ao trabalho voluntário, gente, eu coloquei essa observação. O que acontece? Muitas vezes, né, porque a gente não está ganhando dinheiro, e na verdade o trabalho voluntário, para quem faz, ele custa dinheiro. Entende? Você, para fazer o trabalho voluntário, você paga. Quem tem o trabalho de graça é quem recebe a caridade. Quem faz a caridade gasta o seu tempo, a sua energia e muitas vezes gasta o seu dinheiro para fazer a caridade. É só quem recebe que tem essa benesse sem custo nenhum, né? E a gente tem que caprichar e oferecer uma qualidade profissional no trabalho voluntário. Por quê, gente? Porque você está trabalhando para Deus. Você está a serviço de Jesus Cristo, a serviço de Nossa Senhora. Você quer coisa mais importante? É o trabalho mais importante que você tem para fazer, né? Então é preciso oferecer uma qualidade profissional no trabalho voluntário, né? Tanto que eu fiz a formação de palestrante com Gilberto Chiniachik e assim vai, tá? Mas vamos lá. O bom da religião, gente, ele traz um direcionamento, tá? Então, a gente se sente num grupo, um sentimento de pertença, especialmente para quem está morando aqui fora do Brasil e tudo, né? Porque eu não sei se isso mudou, mas no tempo que eu morei lá na Califórnia, não interessa que você está na melhor faculdade do estado, né? Que você tem já uma coleção de diplomas, mas pelo menos o que eu vivi foi o preconceito, você é sempre um estrangeiro, né? Então, é muito importante esse sentimento, né, e a força do grupo, a união do grupo. É aquela corrente de oração, como a gente diz. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. O que é isso, gente? Quando tem 2 ou mais reunidos em meu nome, significa que eu estou formando o quê? Uma egrégora. Isso é a formação da egrégora. Vocês sabem o que é egrégora? A egrégora é onde tem várias pessoas, ou 2 ou mais, né, com pensamentos elevados, unidos no mesmo objetivo, num objetivo sagrado. Tem gente que usa essa palavra erroneamente, né? Egrégora negativa não existe, tá? Esse termo nunca é usado, né, de forma negativa, tá? Então é isso que Jesus explicou. Na hora que a gente se junta para fazer a oração juntos, nós formamos uma egrégora de luz, um campo eletromagnético. Então, hoje eu atuo espiritualmente de forma mista, dentro e fora do centro espírita. Eu frequento alguns lugares, por exemplo, lá no IPPB, no Wagner Borges, não tem um Pai Nosso, uma Ave Maria, tá? É de outra forma. Só que com o tempo, o que eu percebi, queridos? Que onde o serviço é bom, eu estou. O importante é eu respeitar a regra de cada lugar. Cada lugar tem um modus operandi, tem uma forma de trabalho. E sou eu que tenho que me adaptar à forma com que aquele lugar funciona. E agradecer pela oportunidade de serviço. Eu não tenho que questionar nada. Eu tenho simplesmente que servir. Então, do Maria Santíssima, né, para o IPPB, é muita diferença, mas de qualquer forma, com a graça de Deus, com respeito, né, sem preconceito, eu estou sempre dentro dos trabalhos da luz. Então, essa é uma sugestão, tá, que eu dou para vocês. As pessoas espiritualizadas, gente, elas praticam o autoconhecimento. Para quê? Para fazerem a reforma íntima. Então, como a palestra, né, é espiritualidade na prática, eu quero convidá-los para a gente fazer um teste, tá? Um autoteste. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês respondam mentalmente, tá certo? Com sinceridade. Não é para mim que vocês vão responder. Porque a vida, gente, é sempre da gente com relação a gente mesmo. A gente quer ter paz no coração. Então, responda mentalmente essas questões com sinceridade. Nós vamos fazer o quê? Trabalhar a expansão da consciência. Está na última moda, né, essa palavra.
Despertar da consciência, expansão da consciência. Por que, gente, que falam tanto assim, né, da questão da consciência? Porque aquilo que eu desconheço, que eu não sei que existe, que não está na minha consciência, eu não posso transformar. Eu só transformo aquilo que eu tenho consciência que existe. Se eu desconheço, como é que eu vou fazer a reforma íntima em cima disso? Certo? As pessoas espiritualizadas, queridos, elas fazem oração e meditação todos os dias. A minha sugestão é primeiro a meditação, para eu equilibrar as minhas energias. Depois que eu já me revitalizei, aí sim eu estou numa postura boa para fazer as orações. Tá? Porque aí eu vou espargir essa boa energia. É claro que a gente reza para a nossa família física, que é o nosso primeiro compromisso, né? Vocês sabem que Deus, na sua infinita misericórdia, encarna na mesma família espíritos que são desafetos de muitas e muitas vidas, para que haja uma reconciliação. Os laços sanguíneos são tão fortes, né, que aí você se harmoniza com o seu pior inimigo. Então, vamos dizer, tem parente que você se dá super bem com ele é da família física e espiritual. E tem aquele parente que você tem uma grande dificuldade de relacionamento com ele. É uma provação, existem brigas, e existe muito caso de mães e filhos. Porque você quer um amor maior do que o de mãe? Ela aguenta tudo, não é isso? Então, são os resgates, né, que acontecem. Sua família é sempre o seu primeiro compromisso. Ajudar a família, ter paciência com a família, né, fazer o melhor. Mas nós temos a nossa família planetária. Nós temos a nossa família universal. E rezar também, gente, pelos mentores pessoais, pelos mentores que eu chamo de mentores de serviço. Por quê? Porque, gente, são pessoas extrafísicas. São pessoas que muitas vezes vão reencarnar. Então, os mentores que estão aqui, fazendo toda essa cúpula de proteção, fazendo uma corrente de energia, um em cada ponta dessa fileira, cuidando da energia de vocês, muitas vezes eles vão reencarnar. Eles sofrem ataques para poder vir aqui fazer o serviço. Então, se a gente é espiritualizado mesmo, por que nós não vamos rezar para eles? Entende? Você já tinha pensado nisso? Tá bom de começar a rezar. Principalmente pelos nossos mentores pessoais, né? Que tem tanta paciência conosco. As pessoas espiritualizadas, elas refletem antes de dormir sobre o seu dia, tá? E a minha sugestão é que isso seja feito em doses homeopáticas. Porque a gente faz essas reflexões, mas é assim, no meu aniversário eu vou refletir sobre o ano que eu fiz. Quando chegar a virada do ano, eu vou refletir pelo ano passado. Mas aí já passou tanta coisa. Vai ter tanta coisa que vai passar desapercebido, que a gente podia ser a gente mesmo melhorado, né, que a gente não vai pegar. Então, fazer essa reflexão diária é muito importante. Puxa, que ações que eu tive hoje? Vocês já tiveram uma ação boa hoje. Vocês escolheram vir para cá. E estão de parabéns. Como é que foram minhas ações de hoje? E os meus pensamentos hoje? Como é que foram, hein? Eu alimentei pensamentos negativos, de medo, de derrota, que não vai dar certo? Ou eu tive pensamentos positivos? E os meus sentimentos? Como é que eles foram? Porque o que acontece, amores? A somatória de tudo que você pensou, que você sentiu e que você fez durante uma encarnação vai definir o seu endereço lá no plano espiritual. Se você vai para o plano de luz ou se você vai para o umbral. Porque veja, gente, existem leis naturais do universo que elas funcionam para todas as coisas. Então a tua energia não dá para disfarçar. É a qualidade da tua energia. Vamos fechar o olho um minutinho? Hoje é domingo. Vamos dar uma refletida desse domingo ao domingo anterior. Como é que foi o conjunto dos meus pensamentos? Desse domingo ao domingo anterior. Como é que foi o meu emocional? Em sua maioria, eu tive bons sentimentos?
Ou eu tive nervoso, irritado, deprimido? Como foi o somatório desses sentimentos? Vamos aproveitar, porque nós temos toda uma equipe de mentores no amparo desse trabalho. Eles nos ajudam. Então, por que é importante isso, gente? Porque não é que Deus, gente, é bom, que Deus é ruim, não tem nada disso. As bênçãos de Deus estão à disposição de todos, mas nós precisamos nos colocar em postura para receber essas bênçãos. E essa postura é fazer o nosso melhor, é estar aberto, é estar com uma vibração boa. E como é que é formada a nossa energia? Não posso desviar do tema, vai dar mais de meia hora. Alguém sabe como é que a nossa energia é formada? Isso é impressionante, né? Porque o que acontece, né, Fátima e Adelaide? A gente passa anos, né, e de repente tem perguntas que o pessoal não sabe responder. É muito importante saber como é que a sua energia é formada. Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, Influencia. É um conjunto de coisas. Mas a nossa energia é formada para a energia que vem da Terra, a energia telúrica, a energia etérica, o ar que a gente respira, o que a gente come, se a gente bebe, se a gente não bebe. Né? Mas se pensar bem, uma plantinha também não recebe a energia do prana que vem do ar, ela não recebe a energia que vem de cima, que vem de baixo. Mas qual que é a diferença da gente para uma plantinha? É que a gente pensa e é que a gente sente. Então, a qualidade da nossa energia está relacionada com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Né? E de acordo com a qualidade da nossa energia, é que a gente vai atrair ou repelir situações, pessoas, espíritos para a nossa vida. Então, Jesus disse, nós somos pequenos deuses, mas nós não vamos criar universos, galáxias. Nós somos os criadores da nossa realidade. Como? De acordo com a nossa energia. Semelhante atrai semelhante. Agradecem por mais um dia de vida. Soltam os problemas. Solta esses problemas antes de dormir, gente. Pelo amor de Deus, não adianta ficar maquinando. Porque quando você está preocupado com o problema, é claro que você não está pensando que vai dar tudo certo. E se você está com medo, é porque você acredita que o pior vai acontecer. Tua crença é tua lei. Você acredita que o pior vai acontecer o pior. E preparam-se para fazer o desdobramento. Desdobramento, a projeção astral. Enquanto o meu corpo dorme, em espírito, me coloco à disposição para colaborar nos trabalhos da luz. Hoje estou cansada. Enquanto o meu corpo dorme, peço ajuda aos mentores para que me levem para as câmaras de refazimento no plano espiritual. Preciso estudar um assunto que eu ainda não sei. Enquanto o meu corpo dorme, peço, se eu tiver crédito, merecimento, que me leve nas escolas no plano espiritual para que eu possa aprender sobre tecnologia, computação gráfica, o que for. Tem tudo no plano espiritual. O que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Unido como um todo no milagre de um só. Né? Então, gente, as pessoas espiritualizadas, elas estudam, alimentam a mente com um conteúdo elevado, porque exatamente, você não pode deixar ficar entrando lixo para a tua mente, porque tua mente vai ficar poluída. Teu plano mental vai ficar cheio de forma, pensamento poluído, que não vai trazer benefício nenhum. Aliás, os obsessores, vai ser facinho deles te obsediarem, porque se você pensa tanta besteira, eles nem vão precisar ficar te analisando tanto. Eles olham para a tua aura e se enfiam dentro da forma pensamento negativa que já está pronta, plasmada na tua psicosfera. Tá? Então, fazer um estudo em sequência e fazer o evangelho no lar, religiosamente, no mesmo dia, no mesmo horário. Isso é muito importante, né, Fátima? E isso é muito recomendado em todo o centro de Kardec, lá no Maria Santíssima também. Por quê? Família que reza unida, permanece unida. Você vai criar uma cúpula de proteção dentro da sua casa, por causa das orações? O obsessor vai lá,
Fala, ixi, eu não vou atacar essa família aqui, que vai dar um trabalhão, deixa eu ir para aquela outra lá, que eles não fazem evangelho no lar. Para que ele vai atacar a tua casa? Vai ser um trabalhão, entende? E outra coisa, o conhecimento, né? Porque você vai esclarecendo. Não é para retrucar a opinião do outro, cada um coloca a sua opinião, se observa, você aprende a respeitar as opiniões diferentes, né? Porque tem toda uma postura para a gente fazer o evangelho no lar. E a pergunta que não quer calar: quantos livros você já estudou esse ano? Hein? Estamos entrando em outubro. Quantos livros você estudou? O quanto você pratica a sua espiritualidade? Porque quando você não tem conteúdo também, como é que você vai trabalhar as coisas? Como é que você vai praticar se você não tem conteúdo? As pessoas espiritualizadas, a gente tem integridade espiritual. O que é isso? Ter coerência entre os seus princípios, os seus valores e as suas atitudes. E isso nos confere a proteção. Porque existe uma integridade na minha energia, entre o que eu acredito e o que eu faço. Senão vai acontecer o quê? Vai ter uma discrepância, né? Eu acho isso certo, mas faço outra coisa. Como é que fica a tua energia? Como é que fica o teu campo energético? Então, essa postura te confere a proteção. E o alerta, né? Praticar a espiritualidade só dentro do ambiente religioso. Porque aqui, gente, é mais fácil a gente ficar bem. Você vê que você sai daqui, você sai se sentindo bem. Você sai de outro jeito. Por quê? Porque aqui, gente, já tem toda uma cúpula, tá cheio de mentor aqui, a gente está recebendo tratamento. Não pensa que não está acontecendo nada, que você veio aqui só assistir uma palestra, que vai muito mais além disso. Tá? Tem toda uma equipe de trabalhadores que está cuidando de vocês. Pode acontecer, gente, está acontecendo uma cirurgia espiritual enquanto você está sentado aí na cadeira. Você sabia disso? Você acredita? Tua crença é tua lei. Então, o que acontece é que quando você sair lá fora, na rua, a pressa vai estar te esperando, a irritação vai estar te esperando, a angústia vai estar te esperando. Então, tudo lá fora, não é um ambiente protegido. Lá fora é o inconsciente coletivo da humanidade. E como é que é? Competição, egoísmo, consumismo. Você vai cair lá. Então, como é que você se comporta na hora que você vai para lá? Como é que você tem se comportado com seus familiares? Você tem paciência com os parentes? Isso é tudo para você ver se você está praticando a sua espiritualidade, o que mostra como é que está o seu nível evolutivo, certo? Então, queridos, o que acontece é que existe a grande possibilidade de pessoas se tornarem um papa-passe. Como esse centro espírita que eu sou voluntário, né, há 22 anos, no dia do sábado que o Dr. Bezerra vai, a gente atende mais de 1000 pessoas em um dia. E como eu estou há 22 anos, eu estou conhecendo bastante sobre o ser humano. E tem muito papapasse por aí. E não tem problema, vou falar para vocês, toda vez que vier vão ser muito bem tratados, os mentores também não se incomodam nem um pouco, vão continuar o serviço tranquilamente, com muito amor. Puxa, mas a sua vida é preciosa, especialmente para você e para Deus. Então, muita atenção para não cair nessa, né? De só receber, botou o pé para fora, toda a energia que recebeu vai ser jogada no lixo, porque você já vai entrar em desequilíbrio, vai começar a brigar com os outros, tá? Praticar a espiritualidade em todos os lugares. O teu espírito está com você em qualquer lugar que você vai. Pode ser no supermercado, na festa, no médico, né? No começo é difícil, mas é um treino. Porque, gente, nós não funcionamos na velocidade da internet de banda larga. Pim, dá um enter e pronto. Não. A gente faz parte da natureza e a natureza tem processos para se desenvolver. Você coloca uma semente no solo, ela germina, depois ela cresce, ela dá folhas, flores, frutos. É um processo. E a gente faz parte da natureza, nós não somos máquinas. Né?
Então, você precisa ter paciência com você mesmo e ir praticando, né, a sua espiritualidade. E uma hora que você vai ver que isso incorporou, virou um hábito, está tão arraizado em você, que você vai 24 horas, você chega no médico, boa tarde, doutor, muito prazer, cumprimenta os mentores espirituais que estão no serviço. Cumprimentou a Adelaide, já estão todos os mentores dela dentro do meu coração, já íntimos. Ela me deu uma carona para vir até aqui. Por quê? Porque ninguém está sozinho. Se eu sou espiritualizado mesmo, por que eu não vou cumprimentar os mentores da Adelaide? Se eu já estou em conexão com os mentores aqui do Luz Infinita, desde São Paulo, lá já conheci toda a ambiência aqui. Não tem espírito aqui? O quanto você tem praticado a sua espiritualidade. Então, seja na festa, no mercado, não interessa, o teu espírito está com você. Então, começa a interagir com esses mentores. Os mentores pessoais, o guardião da tua casa. Você fala, oi, tudo bem? Obrigado por você estar protegendo a minha casa, né? Os mentores dos nossos amigos, dos novos amigos, ou amigos de outras vidas, né, que a gente reencontra, aeroporto, hotel e o solo sagrado. Porque o que mais me espanta é a pessoa que entra no centro espírita como se estivesse entrando no estacionamento. Seja uma igreja, né, um templo evangélico, né, um centro espírita, o solo sagrado, gente, não vamos entrar como se estivesse entrando numa padaria. É um trabalhão, tá um ataque de louco aqui, vai fazer congresso. Elas que o digam. Mas é claro, eu tenho certeza disso. Né? Os mentores, não é fácil a vida de mentor, gente. Não é fácil. É difícil. Vai fazer um servição de luz bonito mesmo, encaminhar os obsessores nos portais, para ver o que acontece. Os ataques que você toma. É uma grande ilusão você achar que você vai ser uma pessoa espiritualizada e que você vai ter privilégios. Não, você não vai ter privilégios. Você vai ter que ter disciplina. Porque se você ficar bobeando, você vai arrumar bastante problema para a tua cabeça. E aí, aquela integridade que eu comentei com vocês. Faz um teste. Vai fazer um negócio, uma empresa. Não interessa. Licença. Dá licença, guardião da empresa tal. Eu vim aqui para trabalhar. Eu quero fazer um bom negócio para mim e para o pessoal daqui. Me conta depois, vocês vão me contar o que aconteceu com a vida de vocês, tá? São íntimas dos seus mentores espirituais. É muito importante a gente ter fé em Deus, no amado Mestre Jesus, nosso exemplo, a verdade, o caminho e a vida. Mas muitas vezes os mentores espirituais, eles ficam subutilizados. E os mentores, gente, eles treinaram, eles se prepararam, eles combinaram tudo para vir aqui nos amparar durante essa encarnação. Eles conhecem as nossas qualidades, as nossas limitações, houve todo um detalhamento no departamento da reencarnação, tudo nos mínimos detalhes dentro da perfeição de Deus, para a gente vir cumprir essa jornada na carne. E muitas vezes você não bate altos papos com o seu mentor pessoal. Se vocês vierem a conhecer meu trabalho, vocês vão perceber que eu dou muita importância à realização da missão de vida. Porque não adianta a gente chegar aqui, comprar carro, casa, casar, fazer mundos e fundos e não cumprir a nossa missão de vida. Deus o livre jogar outra encarnação pela janela. Essa altura do campeonato, em plena transição planetária, a fila para reencarnar está grande. E fora. Ai, gente, sai um pouquinho do perfil centro espírita, né? Mas a teoria é 100%, né? E fora os que vão ser exilados, né? Então, gente, o que acontece? A minha palestra estrela, que eu mais gosto, no mundo do palestrante a gente fala, é o segredo das boas escolhas. Porque 85% das pessoas não sabem o que elas vieram fazer aqui. E o que adianta fazer um monte de coisa se eu não vou cumprir a missão? De novo. Isso é muito fácil de acontecer. Né? Você estuda, você vê os romances espíritas, você vê
sessões de desobsessão, os espíritos, o que você vê? Que a pessoa faz 10.000 vezes o mesmo erro. Então é muito importante a gente identificar o que a gente veio fazer aqui. Tá? Então vamos ficar íntimo do nosso mentor. Começa, é simples e fácil. Começa a mandar pergunta para ele mentalmente. Tá? E aí ele começa a mandar resposta, de acordo com a sua capacidade de senso-percepção. Um vai mandar nos livros, o outro vai mandar pela boca daquela sua amiga, começa a canalizar tudo. O outro manda na tua tela mental. O outro, você é sinestésico, tá, o negócio, você se chacoalha de cima e embaixo. Cada um com o seu jeito, único. Autoconhecimento, reforma íntima. Tá? Todo o sucesso de um tratamento espiritual é resultado de uma parceria. Tá? É uma parceria. O mentor vai fazer a parte dele e a gente vai fazer a nossa parte. A nossa parte, gente, é mudar. Porque como tem essa primeira lei natural do universo, movimento e evolução constante, na hora que a gente se acomoda, nossa senhora, mas não tem nem graça. A vida da gente dá um chacoalhão, mas um chacoalhão daqueles bem dado, um fracasso financeiro, decepção amorosa, doença. Começa a acontecer coisa, não pode ficar estagnado na zona de conforto. Não é da natureza, o universo é funcional. Entrou na zona de conforto, tchum, chacoalhão. Chacoalhão para você evoluir. Os mentores vão ajudar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso me aprimorar? E uma outra coisa, gente. As crenças, porque a gente tem umas crenças limitantes, autossabotadoras, que é uma coisa horrível. Né? Eu não vou conseguir, não tem jeito. Então, o desejo e a crença tem que estar alinhado. Não adianta você desejar as coisas. Repara como tem um monte de coisa que você está desejando a vida inteira e nunca conseguiu realizar. Por quê? Porque não é o seu desejo que se realiza, gente. É a tua crença que é a tua lei. Então, você deseja casar, formar uma família, arrumar um cara maravilhoso, mas você acredita que homem não presta, que homem é tudo igual. Você acredita que você tem o dedo podre para escolher relacionamento. Então você vai desejar até o final da encarnação esse ser de luz maravilhoso, fofo, né? E não vai acontecer, porque você não acredita. Tá? O desejo e a crença sempre na mesma direção, tá? Senão não vai ter aquela coerência, né? Vai ficar aquelas informações assim, ó. Ok? Lapidam a personalidade, tá? Através do livre-arbítrio. Tem gente que fala, nossa, essa pessoa não tem jeito. Ela não muda, ela tem a personalidade muito difícil. Mentira. Mentira, porque personalidade muda. O que não muda é temperamento. Personalidade muda sim. Quer ver? Pense em você há 15 anos atrás. Você mudou ou não mudou? Como é que é você hoje e você há 15 anos atrás? Está diferente? Mudou. O que não muda é o temperamento. Uma pessoa mais reservada, sabe, gente? Aquelas pessoas mais tímidas, né? Ela não vai virar uma palestrante e vir aqui e ficar falando para 500 pessoas. Não vai. Mas ela pode educar o seu temperamento. Olha, esse meu jeito reservado de ser está me trazendo muito prejuízo. Profissionalmente, eu fico muito esquecidinha. E aí, quando tem uma promoção, apesar de eu fazer o meu melhor, nunca vem a promoção para mim. Vem para aquele outro que não trabalha tão bem quanto eu, mas que vive puxando o saco do chefe. Então, o que vai acontecer? A gente precisa educar os nossos instintos e o nosso temperamento. E o livre-arbítrio não foi feito só para escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai morar, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos. Não. O livre-arbítrio, ele foi feito para a gente escolher o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. O ser humano, ele está
no topo da cadeia evolutiva no planeta Terra. E nós precisamos honrar esse título, tá certo? Se você puxar o rabo de um cachorro, ele te morde. Mas se alguém te provocar, você também fica uma fera? Como é que estão os seus instintos? Você educa os seus instintos? Você coloca a consciência à frente para ver o que você vai pensar, o que você vai sentir e o que você vai fazer? Entenderam, gente? O poder da consciência, ela dá muita responsabilidade para a gente, porque nós temos a liberdade de escolha. Então, a gente precisa ver se a gente vai escolher reagir, deixar os instintos, porque nós temos no lado animal, correr solto, ou nós vamos, através da consciência, fazer o melhor por nós e pelos outros. Estão praticando a espiritualidade no dia a dia? As pessoas que praticam a espiritualidade têm gratidão. E ser grato é ser feliz agora. Não é você feliz quando eu conseguir fazer aquela viagem. Eu vou ser feliz quando... Não. Eu vou ser feliz agora. Por tudo que eu tenho hoje. Porque o que acontece? Como a ansiedade é o mal da modernidade, é mais uma palestra que eu faço, o que ocorre? Eu fico tentando controlar o futuro através de pensamentos sobre o que possa acontecer ou não no futuro. E como eu estou no futuro, eu não estou no aqui e agora. E como eu não estou no presente, muito do que tem de bom no aqui e agora passa desapercebido, não é valorizado, porque eu não estou aqui, eu estou lá no futuro. E a melhor forma de controlar o futuro é fazer o melhor hoje. Ação e reação. É assim que eu controlo o futuro. Né? Não é pensando sobre um futuro. E se a gente pensar bem, gente, nós não vamos esperar para agradecer, porque a gente pôde tomar um banho hoje, porque nós estamos aqui. Nós não vamos esperar para agradecer no dia que a gente estiver no hospital, entubado, precisando de uma pessoa para dar banho na gente. Entende? Então são coisas simples, mas que, pensando bem, são muito importantes. Nós comemos, nós temos uma cama para dormir, não é isso? E isso precisa ser um motivo de gratidão. Praticam a caridade. Não precisa ter dinheiro para fazer caridade, tá certo, gente? Mas é obrigatório ter amor no coração. Isso é obrigatório para poder fazer a caridade. Então, quando você encontra uma pessoa difícil, vão trabalhando o autoconhecimento. Sabe aquelas pessoas, sabe, gente, amarga, irritada, casca de ferida? Quando você encontra uma pessoa dessa, o que acontece? Você se contamina com o mau humor dela, ou você consegue retribuir, como Jesus disse, com amor? Porque a verdade é que atrás de uma pessoa carrancuda, de uma pessoa invocada, tem um coração carente, precisando de amor. Experimenta oferecer amor para essa pessoa difícil para ver o que acontece. Ela se derrete inteira, gente. Ela desmonta. O coração dela estava uma pedra. Ela já nem sabe mais o que é amor. Vão testando depois, tá? No dia a dia. Você vê um acidente na rua, o que você faz? Aqui é uma calma, né? Eu vim lá de São Paulo, os motoqueiros, gente. Volta e meia tem um estendido no chão. E todo mundo para olhar. Resolve alguma coisa? Né? Qual que é a funcionalidade disso? Se a gente realmente é espiritualizado, a gente vê um acidente, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos jogar um manto de luz de Nossa Senhora em cima de cada um que está envolvido no acidente. E não é só daquele que está estatelado no chão. Porque, imagina, como é que nós vamos saber, né, todos os porquês envolvidos nas coisas? Não cai uma folha da árvore sem que o pai não saiba. Está tudo certo. É que a gente às vezes não consegue compreender. Então, teve um acidente, você vai rezar para todos, não só porque está estatelado no chão. Você não sabe o que veio atrás daquilo. O motivo das coisas. Mas como a gente tem fé, e a gente sabe que Deus é perfeito, a gente sabe que está tudo certo.
mesmos momentos de sofrimento, né? Um morador de rua, quando você encontra, você finge que não vê? Todo mundo precisa de carinho, né, gente? Especialmente essas pessoas que costumam ser invisíveis aos olhos da sociedade. Como nós temos a porção sagrada dentro de nós, nós podemos ser servidores do Cristo. Nós somos pequenos deuses, Deus age através de nós. E na hora que você se colocar à disposição, o que vai acontecer? Vocês vão ver coisa mais linda, gente. Deus começa a enviar 1000 situações, pessoas para a tua vida, para você fazer o serviço. Porque Deus quer cuidar de todo mundo. E tem muito serviço e pouco trabalhador. Né? Muitos são chamados, mas precisa estar em postura. Aqui é um serviço que eu faço, é independente lá do Centro Espírita, com morador de rua. Tá? E também com os cachorrinhos dos moradores de rua. Porque o único ser vivo que eu já vi oferecer um amor incondicional para as pessoas é o cachorro. Porque o cara não toma banho, enche a cara, fica doidão, né? Tá super sujo, e o cachorro tá lá firme, leal, dando o maior amor para o morador de rua, dá vida por ele, porque eles ficam numa situação muito exposta de vulnerabilidade. E se me permite, queria convidar vocês para praticar um pouquinho a espiritualidade. Porque esses 2 amigos aqui, e o Sidney também, e o Felipe, e o Paulo, eles estão no Vale dos Suicidas. Eu venho rezando por eles há mais de 8 meses, mas se vocês quiserem me acompanhar, a gente fazer um pensamento bom para eles. A bebida é um suicídio indireto. A pessoa bebe, bebe, bebe. E, gente, olha que fofo, gente. Eu amo o seu Sidney. Viu a carinha dele? Sabe, em algum momento, as pessoas se atrapalham, sabe? Fazem umas escolhas erradas, esquisitas, e se enrolam até o último fio de cabelo, e depois, para voltar para trás, fica complicado, sabe? O Felipe, ele se jogou do viaduto lá 9 de julho. Já é jovem, não é só bebida, né? Aqueles negócios de crack, essas coisas aí. E complica a situação. Então, se eu puder convidar todos vocês para a gente fazer um bom pensamento, fechar os nossos olhos, nos conectar com aquele que sabe tudo, que tudo pode, e com toda a verdade, com a luz do nosso Espírito, pedimos ao amado Mestre Jesus Cristo, a nossa Mãe Eterna, que nunca nos desampara, que leve amor a todos os espíritos que estão lá nos vales dos suicidas, que eles possam ter suas dores amenizadas, que eles possam sair desse lugar tão difícil, que sem querer eles se atrapalharam e acabaram cometendo o pior pecado. Que Deus Pai tenha piedade, e junto com a nossa crença, a nossa certeza que Deus é amor e luz, sejam todos socorridos e encaminhados nos braços de Nossa Senhora, que nunca esquece de nenhum dos seus filhos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Pessoas espiritualizadas são verdadeiras, acima de tudo consigo mesmas. Né? Jesus disse, a verdade vos libertará. E a gente ser verdadeiro, né, especialmente com a gente, para assumir os nossos erros, para assumir as coisas que a gente faz e não são legais. Errar faz parte do show, gente, não é problema. A gente não nasceu sabendo tudo sobre tudo. Nós estamos em evolução, é um processo. Mas ser humilde é para os fortes. Dá uma impressão que ser humilde é coisa de coitadinho. Não tem nada de coitadinho, gente. Precisa ser muito raçudo, muito corajoso para assumir que a gente não é tão bonzinho quanto a gente imaginava que a gente fosse. Para isso precisa ser coragem. Para botar a culpa nos outros, isso é fácil, qualquer um faz. Eu não dou certo porque a culpa é do governo. Não, meu casamento foi porque o meu marido. Porque o meu filho. Até Deus é culpado, Deus esqueceu de mim. É todo mundo culpado? Isso qualquer um faz, gente.
Mas a gente ter coragem de ser humilde, falar, pô, nossa, não foi legal esse negócio que eu fiz? Puxa vida, nossa, eu bobeei, cara, meu Deus, uns pensamentos esquisitos, sabe? Nada a ver, que não vai me levar para nenhum lugar bom. E pronto, sem drama, não precisa também dar chicotada nas costas e vira a página. E ser proativo, indo para o lugar que é certo, para o lugar que vai trazer a luz. A nossa realidade exterior é o reflexo da nossa realidade interior, o princípio da metafísica. Porque sabe, gente, eu fiz uma misturada de estudos na minha vida e continuo estudando. O que acontece? Todas essas leis, né, divinas, elas têm a ver com a ciência, com as leis da ciência, da física, né? E aí você vai ver que Jesus era um metafísico do pedaço, que Jesus entendia de física quântica, a intenção do observador interfere no resultado do experimento. O que é isso, gente? A nossa fé interfere no resultado do experimento? Jesus era físico quântico, né? Mas não dava, né? Tinha que falar por parábolas, né? Por favor. Então, gente, os obsessores e os mentores, eles estão vendo tudo. Não adianta ficar disfarçando. Tem que se bancar. Ser autêntico. Com a coisa boa e aqui não está tão boa. Aqui não está tão boa, vamos procurar melhorar. Ser a gente mesmo melhorar a cada dia. E não é virar outra pessoa, um negócio que, nossa, não dá. É um pouquinho. É um passinho de cada vez. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Você olha, passou um ano. Nossa, melhorei pra caramba. Entende? Possível e realizável. No plano espiritual não dá para disfarçar nada. Tá? As pessoas vão ver tudo que a gente pensa. Já vamos ser autênticos já, porque a vida eterna é lá no plano espiritual. Não é aqui não. O negócio aqui, a passagem é rápida. Então já vamos começar, controlar os nossos pensamentos e ser autêntico. Porque senão vai chegar lá, vai ser passar vergonha, né? Ser verdadeiro não é ser grosseiro, né, gente? Sabendo falar as coisas com respeito, né, com delicadeza, a gente pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, tá? Isso é uma maestria. Praticam o perdão. Pelo que a gente se arrependeu de ter feito, que a gente não faria mais, aprendemos, não vamos repetir, vá e não peques mais. E pelas oportunidades perdidas, né? Porque é chato, às vezes, a gente fica mais chateado ainda pelo que a gente não fez. Que a gente perdeu a chance. Isso dói também. Esse assunto do perdão, gente, ele é um assunto muito desafiador, delicado. Tinha uma dificuldade tão grande, porque eu não conseguia rezar para assassino, eu não conseguia rezar para bandido. E sabe, aquilo, eu ficava naquela coisa, né, que não tinha coerência com o que eu acreditava, com o que eu sabia que era certo fazer, e eu não conseguia praticar. Eu ficava incomodada com isso, e descobri um caminho para conseguir rezar para todo mundo. E vou contar para vocês, quem sabe vocês também se identificam, né, e conseguem ter mais facilidade em perdoar os nossos ofensores, porque gostar de quem gosta da gente é facinho, né? O universo, gente, é uma grande escola, tá? E os planetas são classes. O planeta Terra, nós estamos na terceira dimensão, o planeta Terra está no terceiro ano primário, periferia da galáxia. Estamos aqui no terceiro ano primário, no planeta Terra, né? E numa classe não tem todos os tipos de aluno. Então tem aquele aluno que não falta, ele faz sempre a lição, não chega atrasado, respeita a professora adora ele, tira a nota boa. E tem aquele aluno, né, que falta pra caramba, chega na classe, começa a jogar bolinha nos amigos, rouba a borracha do colega. Isso. Só tira a nota baixa, fica causando a aula inteira. Então é isso, né? Dentro do nosso planeta tem todos os tipos de pessoa. E a gente precisa aceitar as pessoas. E aceitar não significa concordar. Você não concorda que o coleguinha faz bullying com o teu melhor amigo. Você não concorda, mas você aceita que ele existe. E na hora que você aceita,
as pessoas como elas são, você tem mais facilidade para você perdoar. E o duro do perdão é que toda pessoa e situação que você ainda não perdoou, existe um fio energético te ligando com essa pessoa. E essa conexão não é boa. Porque você tem bode da pessoa, você não aceita a pessoa como ela é, e existe um fio. Então, por que liberta? Porque na hora que você perdoa, você corta esse fio energético que te liga com a pessoa justamente através do pior que tem nela. Faz sentido? Porque sempre tem esse lado da energia, tá, gente? Sempre tem esse lado da energia. Então, como eu estou passando muito do horário, depois você faz na sua casa esse exercício com seu pai e com sua mãe. Faz a oração, chama o teu mentor pessoal, fecha o olho, bota o teu pai e a tua mãe, um na frente do outro, na tua tela mental, veja que tem um fio, vira para ele e diz: pai, eu aceito tudo que você me ofereceu e agradeço. E aquilo que eu queria e você não pode me dar, não se preocupe. Hoje eu sou adulto e eu vou oferecer para mim mesmo. Tá? Não dá, né, Fátima? A palestrante pegou o microfone e sai de baixo, né? Não para de falar. Isso aqui para a gente curar a criança interior, porque a gente tem muita coisa que a gente traz da infância e depois isso bloqueia a gente nas nossas realizações, na vida adulta, tá? Porque a gente fica com aquela coisa engastalhada. Eles ofereceram o que eles puderam, gente. E pensando bem, só dar a passagem para a gente reencarnar aqui, mesmo que tivesse abandonado a gente, ainda tem que dar graças a Deus. Vai que outro não ia aceitar da gente reencarnar aqui, né? Opa, não sei não, né? Então, esse tipo de coisa. Os problemas são oportunidades de aprendizado, de evolução. Essa lei do movimento e evolução constante, já comentei com vocês, apareceu um problema, o que eu tenho que aprender com isso? Tá? É porque você tem que aprender, você já está pronto para fazer alguma coisa, porque o Deus é justo, o universo é justo, não vai te cobrar algo que você não tem preparo, ou seja, não vai dar um fardo maior do que aquele que você possa carregar, né? A gente pode linkar todas essas coisas com os ensinamentos do Cristo, tá? E você precisa entender, o que eu preciso aprender com esse problema? O que a vida quer me ensinar? Então, apareceu um problema, não é momento de desespero. Para, começa a refletir e descobre. Você vai ver que o problema vai desaparecer como por encanto. Só que depois vem outro problema. Por quê? Porque a vida é movimento e evolução constante. Você vai aprendendo, aí vai vindo outro e você vai crescendo. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente já vai sabendo mais coisa, né? Ainda bem que não é só ruga não, né? Ai, meu Deus do céu. Honra o trabalho espiritual. Isso é muito importante. Olha, gente, eu estou vendo a Fátima se desdobrando, a Adelaide se desdobrando aqui para fazer o serviço. Sentiu o chamado no seu coração? Faça em verdade e espírito. Se você não sentiu, não faça. Mas se você sentiu, venha, gente, ajude e tenha responsabilidade. Porque trabalho espiritual não pode chegar atrasado, não pode faltar, precisa respeitar as regras, precisa ter muito cuidado, não pode fazer fofoca, entrar em disputa de poder um com o outro, orgulho, vaidade, porque acaba com o serviço. E aí o que vai acontecer? Vocês não vão ter mais um lugar para vir, as outras pessoas que frequentam também não vão poder vir, vai ter até um congresso aqui, isso é uma preciosidade. Imagina essa relação, ainda mais aqui do outro lado do planeta, gente, nos Estados Unidos. For no Brasil, que tem um centro espírita a cada esquina. É uma preciosidade. Vocês poderem vir aqui, para vocês ficarem fortes, equilibrados, cumprirem o que vocês tiverem que cumprir aqui, realizar o objetivo de vocês. Então, estão precisando de... Eu fazendo propaganda. Estão precisando de ajuda aqui, tá? E preciso dizer uma coisa, nós imploramos, tá? Pelo serviço. Porque, olha, se a pessoa não for o Chico Xavier, só preciso te dizer uma coisa. A gente veio aqui, todo esse trabalho que a gente faz,
A gente implorou, tá? Para fazer. Tá? Não é grandes evolução, não. Tá? Não fica endeusando os médiuns. Se não for o Chico Xavier, tá? Se for ele, pode endeusar. Mas é simplesmente isso, sabe? Sem ilusão. Aí tem esse livro, tá? Aconteceu na Casa Espírita. Leiam esse livro para ver como é que o pessoal das trevas quer destruir os pontos de luz que tem aqui na Terra para acabar com o serviço, ficar todo mundo sem pai nem mãe aqui, tá? Então, a espiritualidade, gente, é uma forma, é um jeito de ser. É uma forma de viver a vida. Dá trabalho, exige esforço, disciplina, conscientização, exige, tá? Mas tudo tem seu preço. Se você não fizer, você também vai sofrer as consequências e não vai ter a oportunidade de ser uma pessoa mais lúcida, mais equilibrada, mais iluminada e, por consequência, você vai atrair pessoas, situações, espíritos, energias que vão estar na tua vibração. Semelhante atrai semelhante. E o desenvolvimento espiritual que você conquistar aqui, nesse mundo doido aqui, terceiro ano primário, o que vai acontecer? Você vai levar por toda a eternidade, é o maior patrimônio que você pode angariar para a tua vida, a maior riqueza, tá? Aqui, gente, a minha formação, eu contemplo, eu fiz a faculdade de Psicologia Analítica, porque não adianta entender de energia, de espiritualidade e não entender o ser humano, precisa entender o ser humano para poder ajudar direito. Eu fiz a física quântica, eu faço palestra em empresas, em associações. Não dá para falar de Jesus, os caras nunca mais vão me contratar na vida. Então, eu vou pela física quântica, a bioenergia, que também é muito funcional, porque eu estudo com o Wagner Borges há 26 anos, vocês sabem, não sei se vocês conhecem como é que são as práticas, né, que ele ensina, né, tudo em cima dos chakras, cromoterapia, estado vibracional, né? Fiz o curso de palestrante profissional com o Roberto Chiniachik. A maioria das palestras que eu faço é com cunho religioso, em centro espírita, é de graça, mas não é por isso que eu vou oferecer uma porcaria. Eu preciso oferecer o melhor, isso é respeito por cada pessoa, e tenho certeza que cada um de vocês está dentro do meu coração, e eu estou torcendo muito, tá, para que vocês realizem todos os seus sonhos, que vocês fiquem muito bem, e cresçam, espalhem luz para todo lado, tenho certeza disso. E metafísica também, que eu estudei com o Luiz Gasparetto muito tempo, porque ser bom não é ser bobo. E teve uma época que as pessoas passavam o carro por cima de mim, acabavam comigo, e a gente precisa também saber colocar limite, sem agressividade, mas com firmeza quando é necessário. E minha formação primeira, que é administração e marketing, tá? E eu queria comentar com vocês sobre o Templo Espiritual Maria Santíssima. Tá? Essa casa que eu estou há 22 anos como voluntária. Então, é uma casa ecumênica, sem fins lucrativos, né? A meta, propagar os ensinamentos de Jesus, a palavra dos Espíritos, auxiliar o próximo, difundir o amor e a caridade exemplificados pelo Cristo. Tá? Há 22 anos no plano material, 24, eu estou há 22, o atendimento é gratuito, funciona de segunda a sábado, e domingo a entrega das cestas básicas. Gente, ali é muito serviço. Vocês não têm noção. Hoje a casa está muito grande, mas era assim um desespero. Todos os médiuns voluntários, a gente trabalha muito. Mas quanto mais a gente se esforça, mais os mentores ajudam. Porque quando ele vê que a pessoa é meio largada, que não está comprometida com as coisas, eles têm muito serviço para fazer. Não é que ele vai te esquecer, mas ele vai lá para o outro, que é mais esforçado, porque ele precisa, né, dessa produtividade, né? E nesse lugar as pessoas são muito esforçadas. Há 20 anos, né, o Dr. Bezerra apareceu lá do nada, incorporou no dirigente da casa, para nossa surpresa, que é o Gilberto Rissato, o dirigente espiritual é o Dr. Adolfo Schultz. A equipe é mista, tem incorporação, tá? Tem espíritos que você olhar, vai falar que é espírito da Umbanda, que é protetores, tem caboclos, pretos velhos, tá? Só que assim, não tem batuque, não tem bebida, não tem charuto, porque eles dizem que não é necessário para fazer o serviço. E isso é uma coisa que eu tive muito preconceito também, quando eu era
só kardecista, e o centro de Kardec que eu frequentava, ele era muito radical, né? As regras, né? Mas sou grato, aprendi muito lá. Então eles diziam que era coisa de ignorante. Só que outro dia o doutor Bezerra falou pra gente que através da ideoplastia, que ele se apresentou como um preto velho num centro de Umbanda para poder curar muita gente. Não tem isso, sabe, gente? Não tem isso. Eles não estão interessados em aparência, em coisa nenhuma. Eles estão interessados no serviço. Se é para ele ir lá fazer a cura para aquele grupo de pessoas, e a melhor forma com que aquelas pessoas vão estar abertas ao tratamento é se apresentando como um preto velho, ele vai lá. E não tem preconceito nenhum. E eu ia ter o preconceito? Vê se tem cabimento um negócio desse, né? Agora sim, lá tem estudo, né? O estudo é todo em cima do kardecismo, não tem essa questão de trabalhos, de nada disso, né? E o trabalho é com a água fluidificada, tá? Eles fazem caravanas pelo mundo inteiro, tá? E eu não sei se a minha vinda aqui, vamos dizer, se é um passo para um belo dia acabar tendo uma caravana de luz aqui em Orlando. Já está sendo combinado, o Centro Espírita tem mais de 500 mil de seguidores, nós trabalhamos direto na pandemia, e aí foi que cresceu o canal. Então as palestras estão todas no canal, dos mentores, do Dr. Bezerra. Sábado agora, eu estava aqui, né, ontem, e não estava no serviço, porque eu que faço o comentário da mensagem do Dr. Bezerra, que não é fácil, porque ele abre a boca, o negócio é tão profundo, nossa senhora, é uma coisa de louco, sabe? E aí eu aprofundo aquilo que ele traz, porque o médium também não pode ficar, né, 200 mil horas incorporado, né? E o que acontece é que eles fazem essas caravanas por todo lugar. Então, eu não sei, né? De repente, quando eu descobri que eu estava aqui, eu fui a última a saber, mas já estava tudo combinado, né, Fátima? Vocês sabem que é assim, né? Os mentores combinam tudo, você é a última a saber. Aqui é um canal também do Maria Santíssima, eles têm preces em inglês, minha filha que faz a tradução, tá? Para americano, né? Se vocês quiserem, prece de Cáritas, tudo na internet, se quiserem passar para americano, tá? E todo dia tem Ave Maria ao vivo lá, tá? 2 vezes por dia. Tá mal, não sei o quê, água fluidificada, vai ter Ave Maria. Segunda-feira sou eu, tá? No horário da tarde, das 17h45 às 18h15, lá no canal do TENS, vou ser eu que vou estar fazendo a Ave Maria. E isso é a coisa mais importante que eu preciso falar para vocês, porque toda vez que o Dr. Bezerra fala que vai ter alguma doença, e ele falou que vai ter de novo, e esse negócio de pulmão, tá? Gente, morador de rua, 2 empregos, filho, cachorro, tudo, pacote completo. Ninguém pegou Covid lá em casa, mas a gente fez o tratamento, tá? E o tratamento é muito simples, tá? É uma bolinha de algodão. Olha eu tentando pegar a bolinha aqui, Fátima. Me ajuda. Porque eu acho importante a gente demonstrar, porque como eu fico lá nas lives do Maria Santíssima, eu vejo as pessoas têm muita dúvida, sabe? Então é melhor eu já explicar para o negócio ficar eficiente, né? Cadê meu algodão? O que vai acontecer, tá? No dia que o Dr. Bezerra vai lá, as transmissões começam às 9 horas da manhã e vão até às 6 da tarde. E depois tem um programa que chama Projeção Astral, que eles usam esse nome, mas não vou questionar, eu não colocaria, né? Mas você faz tipo uma meditação e você acessa as vidas passadas. Já acessei várias. Fui cozinheira, fui escrava, não fui a rainha do Egito não, viu, gente? É só uma coisa assim, viu? Então, o que vai acontecer? Durante esse dia, tá? Que vai ser o dia 30/11, vamos começar às 9 horas da manhã, vai até às 18 horas, lá ao vivo, no canal do Templo Espiritual Maria Santíssima, no YouTube. Você vai fazer a oração, tá? O Pai Nosso e a Ave Maria, vai deixar na sua casa um potinho com água filtrada, um potinho com algodão bolinha, para cada parente, para cada pessoa da sua família.
Se não for família também tudo bem. Uma bolinha por pessoa, tá? E 3 garrafinhas de água de 300 ml, tá? Vai deixar lá. Você vai fazer a prece, o Dr. Bezerra falou o seguinte, que eles captam o sinal da prece. E ao sinal da prece, eles mandam a equipe de mentor para a tua casa, que coloca o fluido na água. Aí você vai molhar esse algodão bolinha na água. Posso te usar aqui, você, minha assessora? Tô chique demais. Faz a prece e vai passar assim, ó. É isso, tá? Você vai passar o algodão bolinha no braço de cada pessoa que for tomar essa vacina espiritual, que os mentores não me escutem, que estão escutando tudo. Que diz que não é para chamar de vacina espiritual, tá? Desculpa. É para chamar de loção fluídica espiritual, tá bom? Mas eles colocam tudo porque é personalizado para fortalecer o sistema imunológico de cada pessoa. É individualizado, tá? Diz que essas fórmulas, o Dr. Bezerra já explicou como é que é, um negócio complexo, tá? Energias da natureza, vibração de Maria Santíssima, coisa de louco. O importante é que funciona, gente, porque mais do que eu fiquei exposto a tudo que é vírus, que vocês não fazem ideia, e não peguei nada, tá? E ó, não é por acaso. Então é isso, mas todo último sábado do mês, o Dr. Bezerra tá lá. Só que não é todo último sábado que tem esse composto, tá? Então esse é no dia 30. Tem o dia inteiro, você arruma um tempo e toma essa vacina. E aqui os meus contatos, gente, eu tô no Instagram, tá? Eu tô lá no Facebook, eu tenho um site com mais de 100 artigos e vídeos também, tá bom? Se você quiser acompanhar lá, eu tenho um programa ao vivo toda quarta-feira na Vibe Mundial FM, que é uma rádio espiritualista lá de São Paulo, tá? A Monja Cohen, o Wagner Borges, o Newton Schultz, um monte de gente, tá? Mas fica gravado no meu canal também, tá? Porque enquanto eu estiver aqui, eu tive que deixar tudo gravado lá. Então depois você pode entrar no meu canal do YouTube. Essa palestra Espiritualidade na Prática são 3 programas, vai estar tudo lá, porque tem muito mais sobre isso, tá? E sou palestrante de salão, abertura de salão, faço aquelas palestras de salão, um comentário da mensagem do Dr. Bezerra, e segunda-feira eu estou ao vivo fazendo Ave Maria, também muito bom, gente, a vibração que fica, às vezes vocês estão num dia mais difícil, né, vocês podem fazer a oração e se beneficiar com isso. Então é isso, gente. Eu agradeço de coração, tá? Espero que tenha acrescentado novidades na vida de vocês, que a energia também que eu trouxe junto com a equipe de mentores, quero agradecer imensamente, né, minha equipe de serviço, os mentores espirituais que me acompanham, que vieram até aqui, né, não precisaram pagar a passagem de avião, né, mas estão aqui também, dando amparo no serviço, tá? E eu agradeço demais pela atenção, pelas boas energias de cada um de vocês. Salve Jesus Cristo! Obrigada, Gisela. Bom, gente,